Quem faz somente o que quer, às vezes, é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Fazer somente o que gosta não é para quem quer resultado. Você pode fazer seu produto muito bem. Porém, se as pessoas não estiverem orientadas de que elas precisam armazenar no local correto, que elas precisam tomar, que não pode misturar com tal coisa, porque tem alguma interação medicamentosa. E vou mais longe. O profissional prescritor, se não estiver alinhado com aquilo que ele precisa fazer, então, percebe como a farmácia deixa de ser um especialista em fazer medicamentos, cosméticos, suplementos e passa a fazer parte de um ecossistema onde as pessoas, o que elas querem? Uma qualidade de vida melhor. Elas querem alcançar um estágio melhor na vida dela. E é por isso que ela está procurando um profissional de saúde, seja farmacêutico, fisioterapeuta, naturopata, seja o que for. Mas é isso que ela está buscando. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, empresário da área, a crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra, diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Eu sou Wagner Ferrarese, diretor da Pharma Plus. E o bate-papo de hoje vai ser sobre gestão, gente. Você que é farmacêutico, você que é dono de farmácia, você que é dono de indústria, esse é um podcast que você não pode perder. Então, fica até o final. Queria aproveitar para convidar você, inclusive, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui, ativa aqui o sininho que toda semana tem conteúdo de valor aqui para você no nosso canal. E compartilha também esse vídeo para o máximo número de pessoas, para os teus colegas da área. Por quê? Porque a tua audiência vai ser muito importante para nós mantermos aqui o canal. Então, desde já agradeço aqui a tua participação e agradeço também a sua participação, Wagner. Uau, que incrível ter você aqui conosco. Imagina, é um grande prazer. Eu que agradeço essa oportunidade desse bate-papo, que espero que seja muito rico e muito valioso para todo mundo, mas como já conversamos várias vezes em bastidor, em eventos e em toda essa história magistral, tenho certeza que não será diferente. Parabéns aí pelo projeto e pela iniciativa de compartilhar conteúdo. Obrigada, Wagner. Gente, o Wagner, eu conheço, eu era um bebê do mercado magistral, eu via ele assim, uau! Nossa, eu ficava assim fascinada, porque tudo que ele fala, quem não conhece vai ver que tudo que ele fala assim, é incrível, de forma altamente embasada. E, Wagner, gestão é um déficit do farmacêutico. Nós não aprendemos isso na farmácia, na faculdade de farmácia, né? Você sabe que esse é um assunto que me trouxe até aqui durante mais de 20 anos, aí praticamente 22 anos que eu estou atuando nesse mercado. Aos que ainda não me conhecem, eu sou Wagner Ferrarese e eu comecei trabalhando nesse mercado em 2002 em uma farmácia de manipulação. Eu desenvolvi toda a minha carreira dentro da farmácia. Falo que eu sou muito grato ao proprietário, o então proprietário dessa farmácia, que é o Maurício Pulpo, que muitos do mercado também já conhecem, que é da Tina, é o fundador da Consufarma. Não está mais à frente da Consufarma hoje, mas é o fundador. E à época eu virei gerente dessa farmácia, eu virei líder dessa farmácia, que era uma farmácia lá em 2003, em 2004, já com quase 100 colaboradores. Então era uma farmácia que era referência aqui no interior de São Paulo. Em Jundiaí eu virei gerente com 21 anos. Então meu primeiro grande desafio, vamos dizer assim, profissional, foi nessa farmácia. Eu trabalho desde muito cedo, porém, eu brinco que a minha formação profissional foi dentro da farmácia. E, curiosamente, eu fui estudar marketing. Eu sou formado em marketing, não sou farmacêutico. Justamente por entender essa lacuna, esse vácuo, essa necessidade, né, esse gap do profissional farmacêutico. Por quê? O profissional farmacêutico tem em toda a sua formação muita riqueza técnica, adora estudar a questão técnica, porém a maioria dos profissionais ou vai gerenciar uma farmácia de alguém, de uma rede ou de algum colega, ou ele vai abrir o próprio negócio, que pode ser uma farmácia, um laboratório de análise, lançar a própria linha de cosmético. E essa questão administrativa e comercial sempre foi muito evidente que era carente. Eu vivo até hoje dentro dos negócios que eu atuo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, em cima dessa necessidade ou dessa carência da formação farmacêutica, que eu, sinceramente, eu sou um defensor e entusiasta de que essas disciplinas deveriam fazer parte da formação do farmacêutico. Administração, gestão de pessoas, relacionamento com o cliente, tudo isso é muito atual para o
profissional farmacêutico. Total, e é uma grande preocupação minha, Wagner. Inclusive, foi um dos meus fatores limitantes no início da minha carreira. Eu sempre quis empreender, né? E um dos pontos que me travou foi a gestão. Eu pensei, como é que eu vou? No início, né, eu pensava em abrir uma farmácia, inclusive logo no início, no meu primeiro ano de formada, não, no meu segundo ano de formada, eu recebi uma proposta do meu chefe para se tornar sócia. Mas um dos pontos que me fez travar foi como é que eu vou ser dona de uma farmácia se eu só sei isso daqui, né? Assim, eu tinha muita experiência no comercial, no laboratório, tá, mas fluxo de caixa, não me acho preparada, né? Então, na época, já me sentia limitada. E aí, hoje, é um tema que eu sempre trago, né, inclusive na mentoria de abertura de farmácia, porque é fundamental e foi uma dor minha lá no início. Perfeito. E eu acredito, Wagner, que esse é um ponto. Tem gente que ousa mesmo e vai. Eu tenho muita experiência em farmácia com manipulação, trabalhei 20 anos em farmácia com manipulação, então eu vou entrar, vou abrir minha própria farmácia. Mas outros, e eu admiro, tá? Eu admiro muito quem entra, mas outros se sentem travados, né? Poxa, eu não tenho, muitas vezes não tenho conhecimento de farmácia com manipulação, e farmácia com manipulação é um excelente negócio para o farmacêutico empreender, né? E também não tenho um conhecimento em gestão, né? Então, é um fator limitante e eu quero trazer cada vez mais esse tema aqui, né, para que o farmacêutico ele veja que é possível, né, não só com conhecimento técnico, mas também com conhecimento em gestão. Eu acho que, acima de tudo, é entender que você está falando de um negócio farmacêutico e não Uhum, somente de uma fórmula. Eu acho que o total. farmacêutico, e aí nós podemos expandir isso para qualquer tipo de negócio, Uhum, é um grande risco quando ele se apaixona demais pelo produto. Porque a paixão te deixa cego e aí você perde a necessidade de entender aquilo como um negócio. E você só vai conseguir oferecer a melhor formulação para o seu cliente a partir do momento que esse negócio for vantajoso para você financeiramente, porque senão você não consegue sustentar. Você falou uma coisa importante, eu admiro as pessoas que abrem e metem a cara e vai para cima e faz o negócio acontecer. O entusiasmo ele é importante e é imprescindível. Qualquer negócio que você for fazer, você precisa de fato estar a fim de se entregar. Porém, a gente uhum, tem lá na nossa biologia, lá no nosso cérebro, uma uhum, partinha do cérebro chamada amígdala, que é justamente o que é ativado e o que uhum, bloqueia para a questão do medo. uhum. E isso vem desde lá das cavernas, vamos dizer assim. Por Sim. medo de ficar sem energia para Uhum, caçar, o homem ele acabava se restringindo de algumas atividades. Por medo uhum, de ser atacado, etc e tal, você não te fazia o barulho para não virar caça, uhum. ao invés de buscar a caça. E o medo ele só é superado por uma coisa, pelo conhecimento. Então, Total. não é que você vai tirar esse medo, essa insegurança, mas a Uhum, melhor forma de você combater o medo é justamente com conhecimento. Tenho medo de voar de avião. Quando você vai procurar saber sobre a segurança que está uhum, embarcada naquela máquina, uhum, você tira o medo. Eu tenho medo de nadar. Quando você vai buscar uhum. técnica, então, tudo que você vai fazer, você precisa se Sim. preparar. Tanto é que para eu abrir a empresa de consultoria, eu fiz vários cursos no Sebrae, que era o que eu tinha, né, ali na minha realidade. E isso foi me motivando e me eh, fazendo ter coragem de colocar uma estrutura, né? E você falou em um ponto muito importante, né? Nós farmacêuticos, eu me incluo, a gente tende a focar muito no produto. E muitas vezes, quando a gente olha muito para o produto, a gente esquece que Uhum. aquele produto tem que ser vendido. Então, eu tenho que focar, sim, no cliente, na necessidade do cliente, em estratégias comerciais de como eu vou gerar, né, aquela demanda e, claro, na lucratividade do negócio. Perfeito. Né? Farmácia com manipulação é sim um negócio de alta lucratividade, mas na minha percepção, né, aqui dentro da minha área, né, quando vou para a indústria, vou para a drogaria, né, é um dos negócios mais difíceis de gerenciar. Inclusive, quando eu faço um trabalho em conjunto com o consultor, né, para abertura para
plano de negócio, né? Um especialista na área. Quando é a primeira vez que ele está lidando com isso, ele olha para o negócio e fala assim: Meu Deus, mas como é? Eu preciso de 10 produtos. Eu falo, mas não tem 10 produtos. A gente vai fazer um histórico em cima de uma probabilidade de produtos que podem Não ser existe mais certeza, não vendidos. existe certeza no negócio, existe probabilidade, você consegue mitigar riscos de dar Total. errado, mas você não tem essa certeza. Você fala sobre eu fui procurar cursos no Sebrae, que talvez seja a escola mais popular e mais conhecida do país de negócio, e que é uma ótima escola, obviamente, Uhum. uma ótima instituição, tem Sim, o curso da Empretec, tem várias total. outras Sim, e me ajudou muito linhas. lá no E início. sabe o que que eu acho que é importante? Além dele te dar um suporte num desenvolvimento de um plano de Uhum. negócio, principalmente ali você se identifica com outras pessoas que Uhum. também não estão preparadas. E aí eu vou mais longe. Ninguém está preparado. A real é essa. Uhum. Nunca você está preparado para ter o próprio negócio, a não ser que você já tenha vários outros negócios e esses outros negócios te deram esse embasamento. Então, o Sebrae ou qualquer tipo de escola de negócio, além dela te dar um conteúdo técnico, um conteúdo técnico que eu digo do ponto de vista administrativo, Uhum. ele vai te encorajar porque você vai se identificar com Uhum. outras pessoas que estão na mesma situação que você. Uhum. Em contrapartida ao plano de negócios, vamos dizer assim, tem um livro, eu tô tentando lembrar o autor, eu não vou lembrar, mas talvez até o final da nossa gravação eu lembro esse livro que chama Reinvente Sua Empresa. E ele questiona várias questões, né? Ele questiona vários pontos de vista Uhum. do mundo tradicional dos negócios, e um deles é a necessidade do plano de negócio. Porque às vezes a gente se dedica muito fazendo o plano de negócio e acaba deixando o entusiasmo de fora e o negócio passa e você perde. E uma vez em uma palestra, né? Como você sabe, nós temos o próprio evento, eu acabo palestrando em alguns outros eventos também, mas em uma das palestras eu usei esse livro, né, como fundamentação. E durante a apresentação eu falei assim, mas eles têm algumas ideias malucas. Tem umas 150 pessoas na sala. Tem algumas ideias meio malucas. Por exemplo, ele questiona e ele diz que o plano de negócio não é necessário. Olha que absurdo, como que você vai abrir um próprio negócio sem ter um plano de negócio? E aí todo mundo balançou a cabeça concordando, porque quando você está falando do ponto de vista de oratória, de segurança, todo mundo acaba sendo induzido a acreditar naquilo que você está falando. Em seguida eu fiz o questionamento dessas 150 pessoas que estavam na sala. Eu falei, é legal, né, maluco, mas vocês aqui que estão são proprietários de farmácia. Quantos de vocês fizeram plano de negócio? Ninguém. Não dava 10%, não tinha Aham. 15 pessoas. Então, assim, Total. às vezes a gente fica esperando um cenário perfeito. Óbvio, você Uhum. tem que minimizar risco. O plano de Sim. negócio faz parte disso. Uhum. Só que eu acho que buscar essa informação, hoje, a nossa atuação enquanto profissional de gestão de Uhum. farmácia é com a consultoria. A Farmaplus, como eu falei no início, é uma empresa de consultoria estratégica para o setor magistral. Dentro da consultoria surgiu eventos, que tem a Five Experience, que hoje é um evento para gestores magistrais, tem a Uhum. Imersão Black, que a gente chama de Imersão Black Business Academy, justamente porque é uma escola de negócios, então a gente acaba indo de forma mais aprofundada em alguns temas que não são rotineiros no dia de magistral. Só que esse modelo de curso tem o quê? 5, 10 anos? 15 anos no máximo que você tem cursos voltados para farmácia em relação a negócio. Uhum. Antes você só falava de produto. E isso daí você pode buscar lá em 1960, 1970, um artigo do Theodore Levitt, que dizia a miopia do marketing. E o Theodore Levitt, o que ele levanta nesse artigo, que acabou virando case de estudo, e Uhum. escola de administração e marketing fala muito dele. Uhum. A miopia do marketing é quando você começa a enxergar somente o produto e esquece o contexto. Então, a preocupação dele era que as empresas, de Uhum. fato, se dedicassem ou mergulhassem demais em melhorar o produto, ou seja, os produtos ali, os atributos, né, aquilo que aquele produto oferecesse, e esquecesse do cliente. Uhum. Esquecesse, de certa forma, do que as pessoas estão buscando. Amanhã eu tenho um curso, como você sabe, no congresso. E o início do curso eu falo sobre 3 mantas. O primeiro slide desse Uhum. evento, que fala sobre uma farmácia preparada para um novo Uhum. mercado, ele fala sobre... E amanhã, assim, né? Depende de quando vocês vão estar assistindo, tá, pessoal? Porque, na verdade, eu tô falando Não vai. amanhã, porque nós estamos gravando num período que amanhã tem um Aham. evento. Aham. Mas o primeiro slide, ele diz dos mantras empresariais e a evolução. A primeira coisa era qual é o seu negócio. Uhum. Depois do qual é o seu negócio, é qual o problema você resolve. E a Uhum. partir do 2010, 2015 para cá, quais são os sonhos do seu cliente que você resolve?
Então, qual o seu negócio era você melhorar o seu produto, a sua eficiência produtiva? Qual o problema você resolve? É como você leva isso até o seu cliente. Qual é o sonho? É o como você está inserido num ecossistema que pode resolver esse problema. Excelente forma de encontrar um propósito no negócio. É Exatamente. isso. Vou pegar o exemplo de quem eu ouvi falando, que foi o Walter, que nós estamos hoje aqui, que fala sobre essa evolução dos mantras. Ele fala, antes eu tinha uma empresa de revestimento cerâmico. O que eu precisava garantir? Que eu tivesse um revestimento cerâmico que não trincasse, que não quebrasse, que não manchasse, que fosse bom na qualidade do produto. Aqui eu estou falando qual é o meu negócio. Fazer revestimento cerâmico. Numa segunda fase, qual problema eu resolvo? Eu preciso garantir que quem for instalar esse revestimento cerâmico tenha habilidade suficiente. Então, eu pego meu revestimento cerâmico, vendo para a Lana que está construindo a casa dela, e aí eu tenho que garantir que o instalador sabe fazer o rejunte, sabe fazer o assentamento para que não entre água, não estufe, não quebre. Então, eu preciso, além do meu negócio, que é vender o cerâmico, eu preciso ter um curso de formação ou de orientação, de tirar todas as técnicas em relação à instalação. No terceiro estágio, que é os sonhos que você está ajudando o seu cliente a resolver, eu preciso vender o revestimento cerâmico, preciso dar o treinamento para o cara que faz o rejunte, só que eu também preciso ter uma parceria com a empresa de cortina, com a empresa de sofá, porque o contexto daquele ambiente tem que ficar bonito com o meu revestimento. Não adianta eu ter um lindo revestimento se eu não tiver uma educação, não tiver um conteúdo, não tiver um compartilhamento que mostre com qual tipo de cor aquele produto vai ter um pouco mais sintonia, qual tipo de ambiente, se pode ou não pode, se faz sentido naquilo. Muito bom. Porque senão você acaba perdendo. Então, você acaba encontrando o propósito que parte lá do seu revestimento cerâmico até o final. Vamos trazer para o mercado magistral, ou para o mercado farmacêutico de forma geral, seja um cosmético, seja uma indústria, um medicamento. Você pode fazer seu produto muito bem. Porém, se as pessoas não estiverem orientadas de que elas precisam armazenar no local correto, que elas precisam tomar, que não pode misturar com tal coisa, não, porque tem alguma interação medicamentosa. E vou mais longe. Domínio técnico. O profissional prescritor, se não estiver alinhado com aquilo que ele precisa fazer, então, percebe como a farmácia deixa de ser um especialista em fazer medicamentos, cosméticos, suplementos e passa a fazer parte de um ecossistema onde as pessoas, o que elas querem? Uma qualidade de vida melhor. Elas querem alcançar um estágio melhor na vida dela. E é por isso que ela está procurando um profissional de saúde, seja farmacêutico, fisioterapeuta, naturopata, seja o que for. Mas é isso que ela está buscando. E como a gestão impacta em tudo isso? Como que você faz tudo isso sem dinheiro? Procurem um vídeo, isso viralizou e alguns talvez já tenham até assistido. Professor Galloway, siga sua paixão. Professor Galloway é um professor da Universidade de Nova York. É uma das principais, vamos dizer assim, mentes, uma das principais vozes do Vale do Silício. E ele questiona, eu acho que o grande mérito dele é questionar tudo e todos, mas não do ponto de vista de ser negativista. Ele é muito otimista, mas ele sempre questiona. E tem eu usei em um evento que nós fizemos da Imersão Black o mês passado, eu encerrei com esse vídeo. Porque ele coloca ali no final de uma apresentação que ele estava fazendo para empresários, para professores e para alguns alunos, ele fala assim, por algum motivo, e aí depois eu vou fazer a minha leitura em relação a isso, ele fala, por algum motivo, nós entendemos que os grandes bilionários têm alguma coisa interessante para ensinar. Isso pode ser verdade, como pode não ser, pode ser um simples acaso. E aí ele fala assim, vão trazer 2 tipos de pessoas nesse palco para falar para vocês. Um deles são empresários bem-sucedidos que construíram alguma história e podem passar algo para vocês, que vocês podem absorver ou não. E outros são profissionais, estudantes, estudiosos, cientistas, etc. e tal, que vão estruturar tudo isso. E ele fala assim, e na grande maioria, talvez 95%, não lembro exatamente as palavras, mas no vídeo tem isso gravado, ele fala assim, eles encerrarão com uma frase. Alguém se arrisca a dizer qual é? E aí fica todo mundo, chuta uma, chuta outra, ele fala, siga sua paixão. Aí ele, besteira. Ele fala, a maioria dos caras que vem aqui fala para você seguir a paixão, ficou bilionário trabalhando com fundição de aço. Eles passam a gostar do que eles fazem depois que eles entendem o impacto que aquilo tem. Mas se você seguir só a sua paixão, você fica cego. A paixão te deixa cego. Quando você está apaixonado, você fica irracional, você fica bobo, você não tem clareza. Então, a primeira coisa é você entender que o seu negócio tem impacto na sociedade. A primeira coisa é você entender qual o impacto
que aquilo que você promove e a forma, e não precisa ser necessariamente, porque, por exemplo, nesse caso de fundição, não, eu tenho um impacto na sociedade de fazer um pé dessa mesa metálico. Não. Mas você gera emprego que impacta várias pessoas, Sim. que pode tirar as pessoas da pobreza e que através dessa economia girando, as pessoas vão ter melhores oportunidades. Ou dentro da minha empresa, eu forneço algum tipo de educação que eu tiro a pessoa que não tinha formação nenhuma e amanhã ela vai ter uma oportunidade melhor. Eu sempre falo, as empresas têm que se preocupar mais com o valor de mercado do colaborador. Não é somente em dar benefício. A Alana veio trabalhar comigo. Caso ela saia para trabalhar em outra empresa, o valor de mercado dela está maior ou está menor? A minha empresa agregou para a Alana, para que a minha farmácia deixou a Alana mais valorizada no mercado. Eu quero contratar a Alana porque ela já trabalhou naquela empresa. Porque tem algumas empresas hoje, se sentar, vamos usar exemplos clássicos, Mercado Livre, iFood, Apple, Nvidia, qualquer uma dessas empresas. Se o cara sentava hoje para conversar com você e falar assim, eu fui diretor da área de inovação da Apple. Você não conversa mais nada, você não quer saber onde ele se formou, você não quer saber, você vai contratar. Porque essa empresa gera valor de mercado para esse colaborador. Então, quando eu trago isso para o mundo dos negócios, nada disso acontece sem dinheiro. Sim. Inclusive um bom medicamento, um bom laboratório, um bom estudo. Você vai... Quantos cursos que você não faz por ano? Sem dinheiro você não faz isso, Alana. Você pode fazer pelo YouTube, mas tem alguns cursos que você só tem acesso. E você precisa calcular isso junto com o preço, junto com o produto. Aquele produto que você está embutindo, você não está entregando somente uma formulação, você está entregando capital intelectual, conhecimento, acesso, segurança, confiabilidade, pós-venda. Tem várias outras informações que estão intrínsecas a esse produto. E uma estratégia do posicionamento de uma farmácia com manipulação, especificamente, né, falando da farmácia com manipulação, é muita intimidade com o cliente. Né? Não sei se você vai concordar, mas o que é essa intimidade com o cliente? Você não vai produzir centenas de produtos de medicamentos em escala. Não, você vai produzir uma fórmula de acordo com a necessidade do cliente final e também do prescritor. Então, você tem que alinhar as expectativas, você tem que corresponder às expectativas de dois clientes, né? Um direto e um indireto. Mas por que eu estou falando tudo, cheguei a esse ponto? Porque quando se tem essa questão da intimidade com o cliente, além de eu me preocupar com a gestão dos meus processos, com a gestão de pessoas, eu preciso investir no capital intelectual. Perfeito. Né? É porque, toda empresa tem que ter capacitação de colaborador, mas o dono da farmácia é obrigatório, ele está sempre se atualizando. Né? Desde um podcast aqui, inclusive, muito obrigada você que está nos assistindo, né? Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o teu like, a tua interação aqui vai ser muito importante para nós, tá? E então, Wagner, é uma preocupação a mais, né? É um investimento que tem que ter, não tem como uma farmácia que não se atualiza né, literalmente, e esse conhecimento tem que ir além do técnico, né? Assim, hoje eu estou numa fase, Wagner, que do ano passado para cá, 80% do investimento em capital intelectual lá na empresa, inclusive em mim, né, é gestão. Vendas, eu sempre gostei muito. Eu comecei fazendo curso Sebrae, então eu sempre tentei me desenvolver nessa área. Mas a gente o nosso universo é técnico, né? Então a gente tem que fazer, sim, uma força-tarefa, né? Tem que investir energia a mais, e muitas vezes é ir sem vontade mesmo, né? Nossa, sendo bem sincera, quando eu vou para um curso de a gestão que fala, né, fluxo de caixa, gestão financeira, para mim é um saco, mas Alana, tenho que estar ali. Quem faz somente o que quer, às vezes, é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. É isso. Não é que... segunda-feira. Eu sempre uso esse exemplo em treinamento de farmácia, que eu falo que ele é de reflexão e não motivação. Porque eu acho que a motivação, ela tem que ser interna. Vou colocar música, gritar, etc, e tal, bater palma. É uma excitação, diferente de motivação. Você saiu, seu carro, alguém foi fazer a curva e quebrou seu retrovisor, essa motivação ficou lá. Acabou. Então, o primeiro ponto é que você precisa buscar a inspiração daquilo que você quer alcançar. Então, fazer somente o que gosta não é para quem quer resultado. Total. Passei o domingo inteiro no churrasco. Ou estou lá em Fortaleza, fui lá visitar a Alana com seu marido, tamo lá, fomos pra praia. Tô eu, Mariana, minha esposa, vocês...
ficamos o dia inteiro na praia, tomamos uma caipirinha, etc e tal. 7 horas da noite, o tempo tava ótimo, tava um calor, ficamos, saímos, vamos comer uma pizza. Segunda-feira você vai acordar, nossa, que delícia, eu vou trabalhar. Estupidez, ninguém vai fazer isso. Pode ser o dono, pode ser o último estagiário contratado. É estupidez, só que você precisa ter consciência que você tem um compromisso de entrega. Quando você fala de fazer curso e alimentar o seu intelectual, vamos dizer assim, eu sou dos mais defensores de que não existe bala de prata. O que mais me incomoda em cursos que, inclusive, nós, às vezes, organizamos, é as pessoas entrarem lá achando que vai sair com uma fórmula mágica. E essa fórmula não existe. Tem que aplicar. Romeu Buzarello usa um termo que ele fala assim, a gente tem que levar os olhos para passear. O que é levar os olhos para passear? Você vai para eventos, você vai para feiras, você vai, às vezes, simplesmente sentar numa mesa, você vai conversar com pessoas diferentes. Então, você vai entender ponto de vista diferente do seu. A partir do momento que você faz isso, você não está encontrando uma solução, mas você está ampliando o seu repertório. Total. Ao ampliar o seu repertório, você tem mais possibilidades de encontrar soluções. Quem vence no mundo dos negócios? Quem encontra soluções. Ah, mas o cliente tá... o iFood, você pega a curva de crescimento do iFood. A gente tem alguns colegas que trabalham lá, que já estiveram em eventos conosco, inclusive. E quando eles fazem a apresentação da curva de crescimento do iFood, o iFood é um negócio que é um delivery de alimentação. Então, você tinha, antes da tecnologia, eles vendendo por telefone mesmo. Quando que eles cresceram? Quando eles entenderam que o serviço de entrega era um fator limitante para a empresa deles. Ao invés deles falarem, mas é difícil, eu não consigo contratar entregador, eles trouxeram uma plataforma que desenvolvesse esse tipo de serviço, inclusive com questão educacional, que permite que esse cara saia formado. Então, perceba que quando você identifica um problema, não é para você usar como bengala, é para você buscar uma solução. Quanto mais solução você conseguir propor, e aí traz também para a questão do líder. Ninguém quer estar junto com pessoas fracassadas. Ah, não, mas eu vou falar para minha equipe que o negócio é difícil, eles vão se identificar. Não vai, eles vão entregar currículo. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai ter ótimos colaboradores se você não for um bom profissional. As pessoas têm que olhar para a Lana, quem trabalha com a Lana tem que olhar para a Lana e falar assim, puta, quero ser a Lana. Você tem que ser o fator aspiracional dessas pessoas. Elas podem ter o lado que ela se identifica com a Lana, que lá no início teve uma oportunidade e não quis assumir a farmácia porque não se sentia preparado. Puta, eu tô nessa fase também. Só que olha onde a Lana chegou. Olha o que a Lana está conseguindo transformar. Olha o tipo de solução que ela consegue oferecer. Se as pessoas não se inspirarem em você, elas vão embora. Elas vão procurar outro líder. Se você não for o líder que elas estão procurando, ela vai buscar um outro líder. E isso é uma coisa que está tudo bem, desde que você esteja consciente de que elas não vão ficar. Porque daí você não faz curso, você não investe, e eles estão fazendo curso. De repente ele olha e fala, viu, mas eu estou respondendo para a Lana e eu me preparo mais do que ela. A Lana está ainda na década de 90, falando um tipo de gestão que já não existe mais hoje. Ela está falando de negócio de uma forma que não acontece mais no dia a dia. Então, a ilusão de que nós vamos fazer só o que é gostoso, mentira. De que você vai ser apaixonado o tempo todo pro seu negócio, também é mentira. Se você odeia aquilo que você faz, também é um problema. Ah, não, tô fazendo isso porque dá dinheiro. Não. Não vai acontecer. Você não vai sustentar. E é o que eu falo para quem vem me procurar, né? Para abrir farmácia e tudo mais. Ou indústria, né? A primeira coisa que eu conecto muito com as pessoas, inclusive clientes, por essa vontade de fazer pelo brilho no olho. Se chega um empresário e vem, né? Eu quero abrir farmácia para ter lucratividade, reveja. Será que não é bom você ver um outro negócio? Tem que ter um propósito ali envolvido, porque é um negócio que requer muita energia, né? A gente tem cliente de farmácia do interior que está em fase de abertura e indústria de suplementos de grande porte. E todos os nossos clientes têm essa clareza. Poxa, esse da indústria de suplementos, por exemplo, um dos carros-chefes dele é suplemento para dores, né? E aí, com ação coadjuvante para as dores, osteoartrite, enfim. Alana, eu quero impactar na vida das pessoas para elas terem uma melhor qualidade de vida, né? Então, isso para mim é essencial. Mas, Wagner, o código de vocês é gestão, não é isso? Gestão. A Pharma Plus está há quanto tempo no mercado? A Pharma Plus em si está desde 2010. Na verdade, assim, em 2004, 2002 nós começamos a trabalhar nesse mercado. Em 2004 nós fazíamos, sou eu e um sócio chamado João, que você também conhece. João, maravilhoso. Um abraço, João. E o João começou com a implantação de sistema de
ISO 9000 em farmácia e manipulação. Então, o João também não é farmacêutico. O João, a formação dele é contábeis, para você ter uma ideia. Não sei nem se você sabia, mas ele é mais fora do que o Wagner ainda no mercado. E o João começou a fazer implantação de sistema de gestão de qualidade fundamentados na norma ISO 9001. E lá, em 2004, eu fui convidado para começar a auditar essas farmácias que ele fazia implantação. Porque eu trabalhava numa farmácia que tinha um sistema muito bem implementado, que era uma subsidiária dentro de um grupo que prestava serviço de consultoria. E o João, até ele que sugeriu e falou assim, viu, por que você não começa a fazer auditoria em farmácia? Eu falei, porque eu nunca tive essa oportunidade. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Você brincou, você falou que você era uma bebê quando você já me via, você me entregou meus cabelinhos brancos aqui, mas tá tudo bem. Não, eu era um bebê no sentido de estar iniciando a carreira. Não ligo, não é uma coisa que me incomoda. Mas assim. isso é bom, Sim, isso é bom, isso é bom. Experiência é muito bom. No começo eu escutava, Anos de sempre que eu experiência. chegava nas empresas para prestar consultoria, eles falavam assim, nossa, achei que ia chegar aqui e ter um cara de cabeça branca. Eu falava, olha, você tá me chamando de moleque na cara dura. Mas não necessariamente eu não tinha a experiência em farmácia. Mas obviamente que com o tempo você vai ficando mais seguro. E dentro dessa implantação de ISO 9000, a gente prestando, eu ainda trabalhando, eu trabalhei em Consufarma, trabalhei na Maderma, o João também trabalhou pela Consufarma, até 2010 foi quando a gente decidiu abrir uma empresa de consultoria nossa. Eu saí da Consufarma, o João já tinha se desligado, e aí eu conversando com ele, eu falei, Vi, vamos abrir uma empresa assim, assim, assado? À época ainda com foco em qualidade, tanto que não era Farmaplus o nome, era OIF Consultoria, de Oliveira e Ferrarese, que é o sobrenome do João Oliveira e Wagner Ferrarese. Então a gente tinha ainda uma pegada muito alinhada à implantação do sistema de qualidade. Porém, minha formação era marketing. Existia toda uma demanda. E aí foi quando a gente transitou. E hoje a nossa consultoria, eu falo que é uma empresa de capacitação, orientação estratégica e educação para o mercado magistral. Muito bom. Então, a gente sempre volta no desenvolvimento do negócio magistral em si. Fantástico. É o que a gente busca desde da ideação. Você disse, né, sobre a pessoa buscar o lucro acima de qualquer coisa. E aí vai numa escala de valor que você pode ter problemas depois na formação do seu time. Tem uma consultora, foi consultora da Disney, não sei se ainda é, mas por muito tempo ela foi consultora da Disney, que chama Alicia Matas. E eu adoro uma frase dela que diz assim, tenha um propósito maior. O lucro deve ser a consequência, não o foco. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro. Aliás, eu duvido que qualquer pessoa que está assistindo, qualquer um de vocês, duvido que alguém saia de casa para trabalhar para ficar mais pobre. A gente tem que tirar esse paradigma, a gente tem que tirar esse rótulo, essa síndrome de achar que sair de casa para trabalhar e ganhar dinheiro é um crime. Não, se for de forma honesta, eu mais do que incentivo. Porque a partir do momento que se você quer ajudar, mas eu faço porque eu quero ajudar alguém. Para ajudar alguém, você precisa estar bem. Você não ajuda ninguém estando quebrado. Sim. Essa é a realidade. E aí, você tendo esse resultado, essa consequência, através do trabalho que você faz, tá tudo bem. É exata. Eu penso da seguinte forma, Wagner. A gente sabe que farmácia é um negócio que dá certo. Não tem. E aí, quando é que dá errado? Eu tenho 10 anos, um pouco mais de 10 anos nesse mercado, né? Como consultoria. Quais foram as vezes que eu vi errado? Quando o modelo de negócio não está de acordo, quando a gestão é fraca, né? Tivemos aí a pandemia, né? Eu tive clientes que abriram outra farmácia, foram para um local maior, mas teve farmácia fechando. E quais foram essas farmácias que, porventura, que eu nem conheço, né? Eu desconheço, mas deve ter tido, aí você fala aí a sua percepção. Com certeza não estava com boa gestão, né? Porque no meio do caos, né, a gente teve que buscar soluções, né? Meu quadro de funcionários caiu de 5 para 2, um exemplo, e minha produção de álcool em gel aumentou. E aí, se não tiver uma boa gestão, se torna caótico, enfim, né? Então, a questão do lucro, é óbvio que a farmácia dá lucro, que a indústria dá lucro, com certeza. Mas, se diante de uma má gestão, né? Se você não tiver um propósito ali, o negócio trava. Você falou aqui vários pontos, liderança trava, a questão do dinheiro em si, de fazer dinheiro, em atender a necessidade do cliente trava. Por quê? Porque você vai estar fazendo ali só por fazer. Então, quando vem um empresário falar, Alana, eu quero colocar uma farmácia visando o lucro primeiramente, isso é fato que lucro vai dar. Mas se não tiver um propósito ali envolvido, né,
é complicado. O propósito sustenta. O propósito sustenta, Eu essa é a minha falo visão. que, assim, quando você entende... E o problema de tudo que acaba popularizando, Uhum. assim como foi o propósito, Uhum. que começam a banalizar as Uhum. coisas. Aí Uhum. começa a falar propósito como se fosse somente um papel de parede, e aí Uhum. isso não faz sentido, e eu acho que é aí que começa a cair em descrédito. Então, o Total. propósito em si, ele faz Uhum. todo sentido, porque Uhum. é muito fácil você ter o negócio que for. A Lana é Uhum. farmacêutica, hoje eu estou nesse mercado. Se Uhum. amanhã te convidarem para abrir uma empresa de celular, e Uhum. que você vai ganhar R$ 1 milhão por mês, você passa a ganhar. Você Uhum. passa a adorar fazer Uhum. celular. Você passa Sim. a se identificar com aquilo que vai Uhum. transformar. Então, é muito fácil você ser empresário quando as coisas estão dando certo. Uhum. Só que essa não é a realidade. Vai ser né? Você Sim. sobe e desce, é um negócio Uhum. ali. Do nosso programa, que depois nós vamos falar um pouquinho do podcast, o primeiro programa foi Uhum. gravado com o Sandro Magaldi. E o Uhum. Sandro teve uma jornada, né, profissional e executiva de muito sucesso, ainda continua tendo, escritor hoje de mais de 10 livros sobre gestão. Uhum. E uma das perguntas que eu fiz para ele, eu falei assim, eu pedi para ele elencar 3, né, pontos dos profissionais que ele acompanhou e que ele viu que tinha sucesso. E aí eu não vou entrar nos 3, mas o primeiro deles tem muito a ver com o que você falou. Uhum. Todo grande empresário tem uma grande visão. Uhum. Tudo começa pela visão, você enxergar Total. o impacto que aquilo vai ter nas O Walt pessoas. Disney é o grande exemplo disso, né? Exatamente. Porque ele conseguia entender que o negócio dele não era somente entretenimento Uhum. num parque, Uhum. sim é uma magia que acontecia. Uhum. E num contexto Walt Disney é uma universidade, hoje existe inclusive a Universidade da Disney para curso, falando da forma que tudo é pensado. Uhum. Você não tem, por mais que seja imenso o parque, você não tem 2 personagens, Uhum. você não tem 2 Minnies, 2 Mickeys, para não correr o risco de você passar por um e passar por outro do outro lado do parque e perder aquele encanto. Uhum. Existe toda uma estrutura por baixo do parque para que a Minnie não seja vista no reino da Cinderela numa passagem na hora do almoço. Então, a movimentação dos personagens é por baixo, é uma via subterrânea, tudo pensando no quê? Em como que eu vou deixar o meu cliente encantado. Uhum. Você falou ali sobre o mercado da personalização. Segundo os dados da Anfarmag, que é o estudo que a gente tem mais completo, que atinge o maior número de farmácias, ainda hoje a gente não atinge 10% do mercado farmacêutico. A farmácia de manipulação ainda hoje não atinge 10%. No meu ponto de vista, isso é uma puta de uma oportunidade. Eu falo também sobre O isso. mercado nunca esteve tão pra gente. Sabe por quê? Antes tudo era tratado na média. Eu fazia um medicamento, e daí não estou criticando o medicamento, mas tudo era na média. A maioria das pessoas sentavam na televisão às 8h30 da noite para assistir a novela. Então, o horário mais nobre do comercial da televisão era onde a maioria estava. Mas às vezes sua mãe estava assistindo novela e você estava ali sentado e aquele comercial não fazia sentido nenhum para você. Então, a comunicação era voltada a identificar onde a maioria estava e tentar atingir o maior número de pessoas. Hoje, com o algoritmo, você recebe no seu celular uma propaganda que eu não recebo. Nós hoje aqui, nós vamos receber. Você recebe um conteúdo que eu não vou receber, porque vai de acordo com o interesse. Sim. Ah, Wagner, mas é só no mercado da mídia? Não, se você for comprar uma geladeira, hoje você consegue personalizar. Se a menina vai fazer a unha, ela consegue fazer uma unha de uma única cor e as outras de outras cores. Então, tudo da personalização está em alta. Total. E a medicina genômica. Uhum. Mapeamento de DNA, teste de saliva, tudo aquilo que é personalização. Então, hoje eu estou estressado. Vamos falar que eu estou passando uma fase um pouco mais puxada da minha vida de trabalho. Eu estou dormindo mal. Eu tenho uma dosagem de medicamento de acordo com aquilo que eu preciso, ou um suplemento para equilibrar. A partir do momento que eu reequilibrei, eu faço adaptação. Então, o indivíduo é tratado como indivíduo, não mais como média. E ninguém faz isso tão perfeitamente quanto a manipulação, porque a indústria, ela precisa registrar o medicamento e como tudo no país é extremamente burocrático, então eu pego o enalapril 25mg e 50mg, se eu preciso de 38, eu tomo um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais. Na manipulação, preciso de 32,8mg, você coloca. Agora, o grande problema na gestão é entender que o custo é somente da matéria-prima. Pronto, você chegou num ponto que era exatamente onde eu queria chegar. A Farmaplus, assim, você começou na parte de consultoria em gestão desde 2004, não é isso? Isso. Temos aí 20 anos, né, de jornada. E nós temos aí farmácias de longa data, né? Um mercado de alta longevidade, farmácia de 30 anos. Eu já atendi farmácia com quase 100 anos. Eu nasci em uma farmácia, a Lana Farmacêutica Marechal, nasceu em uma farmácia que hoje tem 80 e pouquinhos anos, né? O mercado tá uma delícia pra gente agora. Imagine o que esses caras passaram. Isso, total. E aí eu te pergunto, quais são os maiores desafios que você vê em uma gestão
mais tradicional e uma gestão de uma farmácia que está iniciando? Transição de fases. Se eu te perguntar o quanto pesa essa xícara, quanto que pesa? Ai, 300, uns 300, 400? é. Uhum. Depende do tempo que você segura. Se eu segurar isso por um minuto, tem um Hum, peso. Se eu segurar isso por uma hora, tem outro peso. Uma uhum, semana e 10 uhum, dias. O que acontece na gestão de uma farmácia? uhum, Nós não podemos colocar somente a parte romântica de que tudo vai acontecer, tudo bem. uhum, Então, quando você está no dia a dia de uma farmácia uhum, puxado, você tem P&D, você tem treinamento de vendas, você tem uhum. visitação médica, atendimento ao prescritor, público Total. final, gestão de Uhum, estoque, descarte, incompatibilidade, o sistema uhum. que travou por algum motivo que caiu, invasão de hacker, você tem de fato uma selva e você está lutando todos os dias. Quando você começa a farmácia, você está naquela gestão do eu. Você resolve tudo. Então tudo acontece muito rápido. Uhum. Quebrou o rótulo, o pessoal chega e fala: Alano, ó, máquina de rótulo acabou. Você fala: liga lá pro seu Antônio vem resolver. Alano, ó, essa fórmula aqui não tá dando, vem aqui, ó, faz isso. Você resolve tudo. A partir do momento que isso começa a tomar uma proporção, você precisa formar outros líderes e depois deixar uma cultura forte para que eles entendam como que a Lana tomaria essa decisão. A fase de Hum. transição do tradicional versus o iniciante é porque às vezes as pessoas iniciam uma farmácia e levam o modelo de gestão para o resto da vida. Só que aí vira Centralização de. exato, porque daí Nossa. você fica segurando esse copo de água por 10 anos. Aí você fala assim: nossa, eu tenho 20 anos da farmácia, não aguento mais. Daí fala assim: ah, você acredita, mas meu filho não quer saber da farmácia, não. Quantos anos eles têm? 10, 12, 15. Sabe por que ele não quer saber? Porque a farmácia é um concorrente deles. Fala assim: ah, meu filho não sei o que, não quer saber da farmácia. Claro, ele fala: mãe, vamos no parque, não posso. A farmácia: mãe, você consegue ir na reunião? Não posso. Mãe, não sei o quê. E não é sua mãe, né? Daí, pelo amor de Deus, eu não quero colocar o peso. Uhum, E isso é uma coisa que eu faço até do ponto de vista crítico. uhum. Quando as pessoas falam assim: ah, meu filho tá um pouco disperso na escola, tá um pouco estressado e tal. Daí viram para ela e falam assim: ah, mamãe, acho que você tá trabalhando demais. Isso é um crime, na minha opinião. Porque Uhum, não é somente. Porque daí não adianta também a mãe ficar trabalhando de menos e esquecer o sonho dela de lado e uhum. ficar estressado com a criança em casa. Sim. Tudo é equilíbrio e tudo Uhum, tem um ponto de vista. Talvez uhum. esteja trabalhando demais, sim, mas não é esse o problema. O problema é a forma que vai ser organizado. Só que É. durante muito Aham. tempo você estar na energia da abertura de uma empresa que É. consome muito, no começo é lindo. Você atende balcão, você vai pro Uhum, laboratório. Se o médico te liga para tirar dúvida, você trabalha das 8 às 10 da noite achando lindo. Só uhum. que você não vai aguentar. Você é ser humano. Você não vai Total. aguentar. Vai chegar uma hora que ou você começa a tirar frutos daquilo ou aquilo Uhum, vira um peso na sua vida. E aí uhum. você começa a ter raiva do negócio e perde todo sentido. Como qualquer negócio, né? A gente fala que de farmácia porque é o maior, nosso mercado, mas é como qualquer negócio, tem Exato. que realmente desenvolver lideranças, E enfim. confiar nessa liderança. Aham. Eu acho que o grande problema dos gestores de negócio, do pequeno negócio em especial, é confiar numa terceira pessoa. É Uhum, confiar naquela outra pessoa de que ela vai fazer, talvez não tão bem quanto você, mas ela vai fazer outras coisas que você não uhum, faria tão bem. uhum, E aí eu quero a confiança da Lana, mas eu não dou a confiança para a uhum, Lana. Eu quero que a Lana confie em mim enquanto empresário. uhum, Só que eu não confio na Lana enquanto gestora. uhum, Entende? Eu tenho que entender que talvez ela vai errar. uhum. E eu tenho que fazer de tudo para que esse erro ou essa possibilidade de erro seja mitigada. Uhum, total. E para aquela farmácia que já tem, sei lá, 30, 40 anos, quer dar uma repaginada, eu preciso, ou porque assim, é uma realidade, né? Tipo, o minoxidil, né? O minoxidil, o valor, sei lá, na época que eu atuava diretamente em farmácia, o custo era 10 vezes menor do que é hoje, né? Então, o fator que a gente aplica, por exemplo, no preço, vai mudando, né. E, por incrível que pareça, né, ou não, não tão incrível assim, eh, tem farmácias de longa data que não vão ajustando esses valores, né, então vai ficando tudo muito defasado. Que, caminho, né, você sugeriria para essa farmácia seguir em termos de gestão, para otimizar e para aquele negócio sobreviver, né, inclusive? A, pri- Repaginar, virar a chave nessa a farmácia. primeira coisa é baixar a censura. E o que eu digo baixar a censura é colocar de novo a mente da aprendizado, do aprendiz e dar a possibilidade de alguém falar algo diferente do que eu queria ouvir. A questão é quando a cultura está enraizada. Porque as Ah, pessoas que não. têm uma empresa Aham. tradicional há 30 e 40 anos, elas entendem que aquele modelo de negócio é o mais perfeito e elas não ouvem as Uhum, outras pessoas. E daí pode ser líder, pode ser esposa, pode ser marido, pode ser mãe, filho, pode ser qualquer outra pessoa.
Então não é que ela vai pegar tudo que ela tinha e jogar fora, mas ela precisa ter a humildade de começar a escutar Tá algo aberta a diferente. mudanças. Aberta a mudança, eu acho Mudar que o é o primeiro mindset. ponto. Eu preciso mudar a Aí, minha se você mentalidade. traz para preço. Ah, não, mas em 2009 ou em 2005 eu ganhava muito mais dinheiro. Sim, você tinha uma moeda que oscilava, você tinha várias outras coisas. E o custo da manipulação, para quem é mais antiguinho desse mercado, vamos dizer assim, vai lembrar que lá em 1990 sequer existia boas práticas de manipulação. Em 98 surgiu uma primeira legislação, que é a 344 de 98, que monitora o controlado. Em 2000, a RDC 33, que era a primeira, em 2000, 33/00, primeira de boas práticas de manipulação. 2003, veio a RDC 214, que virou a 67, que é a que está vigente até hoje, com algumas nuances de 344 e algumas outras especializações. Mas o custo da farmácia aumentou muito. E para mim o maior erro de qualquer gestor de farmácia é entender que o seu resultado está no markup da matéria-prima. Você não vende fórmulas, você vende serviços farmacêuticos. E as fórmulas que são vendidas são uma forma de obter receita. O que eu quero dizer com isso? Pega um produto, você pagou lá, sei lá, vou pegar um commodity, que você pega um ginkgo biloba e você pagou 30 centavos no grama. E aí você usa por fórmula ali 200 miligramas. Esses 30 centavos, você coloca o fator 10. Olha, eu estou ganhando 10 vezes o valor. Legal, R$3. R$3 não paga a sua energia, não paga o teste de controle de qualidade. Então você precisa conseguir, no primeiro, custo direto do produto, vamos falar de forma genérica ali, mas custo direto do produto. Embalagem, rótulo, matéria-prima, sílica e recipiente. Segunda escala, infraestrutura, farmacêutico, energia, software, fixos, segurança e tal. Terceira, cursos, desenvolvimento de formulação, desperdício. Você tem uma gama de serviços que precisam ser embutidos enquanto preço. O que pode transmitir isso de uma forma, de um indicador, que daí não dá pra gente falar, porque daria pra falar um podcast inteiro, e daí eu buscaria um especialista, mas converse com o contador. O Black da nossa imersão Black, a última edição, foi sobre gestão administrativa. Mas um bom contador, não é qualquer e aí, contador. sabe o que nós falamos? É chata a conversa com o contador, só que a gente tem que insistir nela. Vocês querem um indicador que pode falar para você o como que tá? Chamado margem de contribuição. Margem de contribuição vai pegar todos os seus produtos e ele vai falar assim, ó, esse produto eu vendia R$100, eu tiro de custo ali de direto de marketing e vendas R$20 e mais custo de matéria-prima mais R$20, sobrou 60. Eu tenho 60% de margem de contribuição. O que ele quer dizer? A cada produto vendido, eu tenho uma margem de contribuição de X para pagar a estrutura. Porque você pode ter a melhor fórmula, a melhor matéria-prima. Se você não tiver uma boa equipe treinada, não tiver um laboratório adequado, se não tiver os equipamentos adequados, aquilo não vai se sustentar, porque você não vai ter caixa para pagar tudo aquilo. Total. Focar no custo da matéria-prima é muito irrisório. Total. Porque às vezes você paga 3 centavos o grama. Não, e assim, se você for... Aí, você foca 100% no custo, né? O valor... Aí tem lá o valor mínimo. Quando vem uma farmácia me dizer que vende o valor mínimo é R$20, R$25, R$30, gente, não existe isso, porque o produto manipulado já é um produto de alto valor agregado. Você está manipulando ali para um paciente específico. Isso gera muito valor. Tudo que é personalizado tem maior valor agregado. Vou pegar um exemplo. Se você for numa loja de móveis modulados fazer essa mesa, ela vai ter um custo. Se você for numa loja de departamento, Casas Bahia, Magalu ou Marabras, sei lá, seja qual for, ela vai ser mais barata, porque ela foi produzida em escala. Aí às vezes fala assim, nossa, mas ficou mais caro que o industrializado? Sim, o industrializado uma máquina fez para 1 milhão de pessoas. Esse daqui eu estou fazendo para a Lana, com o nome da Lana, com tudo personalizado. Inclusive assumindo o risco da Lana não vir retirar, e eu assumir isso como prejuízo. Isso tem que estar no DRE da empresa, tem que estar ali no controle de custo. Então, quando eu falo da personalização e o custo mínimo em si, é para que você entenda a estrutura. Mas o quanto está o custo mínimo por fórmula? Quanto está o seu ticket médio por fórmula? Porque às vezes dentro de uma matriz BCG que vem lá de 1970, você vai ter um produto que talvez não seja tão lucrativo. Mas sem ele você não vende o outro lucrativo.
Por isso que eu falo que você tem que entender a sua farmácia ou qualquer estabelecimento como um negócio e não Sim. como um produto. Perfeito, Se perfeito, você vai Eduardo. em cima do produto, você não Uhum. calcula inclusive o marketing. Você não Uhum. inclui a propagandista, você não inclui o posicionamento, você não inclui uma ação de... Você só faz no produto. Aí eu acho que eu comprei por 1, vendi por 2, ganhei dinheiro. Não, você tem dedução de receita, que é imposto. Você tem a questão dos riscos atribuídos, você tem do capital intelectual. Ah, eu fui fazer um curso, paguei 10 mil reais. Esse custo Tem tem que que fazer entrar. parte da Total. sua formação. Uhum. Porque um curso que você fez tem que ter agregado para que seu produto fosse melhor do que o outro. Total. E assim, eu vou comparar a farmácia com manipulação ao nosso negócio, né? Que é serviços e tudo mais. O quanto você investe para estar, né? Para fazer. Obviamente, o Walter Long, que você fez o podcast, ele não vai fazer entrevista para qualquer Eu pessoa. brinco que eu fui aprovado no aprendiz. Quando ele foi conversar com a gente, quando ele veio em um evento nosso e mandou depois uma mensagem elogiando. Eu falei pra Vivi, Vivi, fomos aprovados no programa Olha aprendiz, porque ele isso. era o cara do aprendiz, né? Ele era o braço direito do Justo no programa. Que massa. Então, mas pô, o quanto você tem investido no seu capital intelectual para te gerar valor? Assim, eu não vendo, definitivamente eu não vendo preço, né? Um treinamento bem específico, assim, por base, é pelo menos 10 mil reais mês, né? Se a pessoa quiser investir a parte técnica, investir na capacitação dos colaboradores e tudo mais. Mas eu invisto muito, né? Muito mesmo, não é pouco não. Todo o lucro da minha... aliás, eu faço tudo que é lucro, que não existe lucro, né? Porque tudo é investido em capital intelectual hoje. Né? Então, eu pago um preço caro É uma para jornada que você está levar, investindo. para entregar o melhor para o mercado farmacêutico, mais de cosméticos. Então, agora, por que eu estou falando isso? Estou falando isso para ir para a farmácia com manipulação. Se você não comunicar, né? Você está investindo em curso, você está em congresso, se você não comunicar aquilo para o cliente, né? Como é que você vai gerar valor ao produto? Aí, de fato, se você aumentar o teu valor mínimo de 30 para 50 reais, o cliente vai chiar. Por quê? Porque você não está aumentando a percepção de valor sobre a tua farmácia, sobre o teu produto, sobre você que representa ali a farmácia. Cápsula branca, pro leigo, cápsula branca é cápsula branca. Cápsula com pó branco, ele não vai olhar para sua cápsula e falar assim. Aí o pessoal fala assim: ah, não, mas o meu concorrente está vendendo mais barato e meu produto é melhor que o dele. Ô, legal, você acha que por acaso a hora que o seu concorrente está vendendo, ele fala assim, ó, a fórmula dele fica R$200, eu consigo fazer por 120, mas meu medicamento é um pouquinho zoado. Meu laboratório tá meio capenga, eu não uso matéria-prima, não faço o fator de correção. Ele não vai falar isso, ele vai falar que o dele é melhor também. Então, essa criação da autoridade que você fala, vem de acordo com aquilo que você busca. Você falou sobre as pessoas que você acaba convivendo e tendo a possibilidade de se relacionar. Aí eu pego um corte de 1 milhão de podcasts que fala assim, ah, você precisa ver a mesa que você tá sentando, você precisa mudar a mesa que você tá sentando. Isso não é que eu vou acordar, não é simplesmente eu vou acordar e falar assim, oi, Elana, amanhã eu vou sentar na mesa com um monte de gente que tá super bem sucedido, vários executivos inteligentes. Você não muda por uma opção, você muda por comportamento, por Sim, ambiência. total. O que Wagner fez? Eu fui num evento uma vez, e aí eu posso falar o nome do evento, que eu acho que não tem problema nenhum, até porque eu vou falar bem. Expert XP. Um palestrante que eu queria ver, eu tinha interesse no conteúdo dele, compartilhou que ele estaria palestrando dentro de um evento grande, etc e tal, aqui em São Paulo. Vai o Wagner assistir. E esse evento, para você ter uma ideia, quando terminou o evento, a última palestra foi um bate-papo entre o Bill Clinton e o Fernando Henrique Cardoso. Um dos meus incômodos, eram 5 mil pessoas no evento, eu entrei no ginásio lá para assistir essa última palestra, que seria em inglês, e tinha tradutor simultâneo. E eu coloquei. Eu sentei ali, já olhei para um lado e para o outro, sei lá, 50%, 60% das pessoas não estavam usando o tradutor, estavam ouvindo em inglês, estavam entendendo. E eu, na minha preguiça, e aí eu falo preguiça mesmo, porque é uma autocrítica, não estava apto para assistir aquela palestra em inglês. E não dá para falar, não tive oportunidade. Mentira, no YouTube você aprende. Você aprende onde você quiser. Tem vários aplicativos de inglês gratuitos. Eu tive a preguiça, e isso eu ouvi do Salib, né? Uma vez no evento dele, ele colocou 20 livros como indicação. O Salib é uma enciclopédia ambulante. Ele é um cara, quem não o segue, vá buscar informação sobre ele. Mas o Salib, ele é fundador da HSM, né? O S da HSM é de Salib. E é um cara que tem uma carreira, assim, ele teve contato com
para nós que formados em marketing e administração, por exemplo, se você pega Philip Kotler. Philip Kotler não existe, ele só existe no livro. O Salib vai na casa do Philip Kotler conversar sobre livro, escrever e conversa, como a gente está conversando aqui, ele conversa com Jim Collins, com Peter Drucker, ele conviveu por muito tempo, com Jack Welch, com Rancharan, com alguns caras que são alguns mitos da administração no mundo inteiro. E o Salib colocou alguns livros em uma imersão que ele fez, que eu estive lá e não investi pouco, mas vale muito a pena, uma imersão que ele fez, tinham lá alguns livros e eu fui lá, olhei todos, exatamente todos os livros ainda com título em inglês, todos eles em inglês. Eu falei assim, e teve um que chamou a atenção, até comprei ele depois, né, mas que diz assim, o futuro é mais rápido do que você pensa. Então ele quer dizer a forma com que tudo é transformado, um baita de um livro para quem gosta de futuro dessas coisas. Legal. É do Peter Diamandis, acho. O futuro é mais rápido do que você pensa, ou do que o seu pensamento, mas acho que é do que você pensa. E eu olhei para aquele livro, me chamou a atenção, né, o título estava em inglês, e eu falei pro Salib, eu falei, Salibão, desses aqui, qual que já veio traduzido, qual que já tem a versão em português? Ele virou pra minha cara e falou, que veio traduzido o quê? Que veio traduzido o quê? Larga a mão de ser preguiçoso, vai estudar. Cara, ele não tá errado, ele tá certo. Se eu tô interessado, dá pra eu buscar informação. Óbvio que isso não vai acontecer de um dia pro outro, mas eu estou acomodado na minha zoninha de conforto e queria o livro traduzido. Por que eu tô falando isso? Esse evento, que tava em inglês também, que só eu estava com, e aí aquilo me incomodou, foi de um nível muito alto. E quando eu saí, eu sentei no carro, me lembro que minha esposa estava na outra cidade, estava na cidade dos pais dela, em Bragança Paulista, e aí ela ligou, eu falei, tô saindo do evento agora, mando daqui a pouco a previsão de chegada. E aí ela falou, e aí, foi legal? Eu falando com ela, e aí, foi legal? Aí eu falei, eu nunca me senti tão idiota. Isso não foi ruim, porque era um nível intelectual de eu ter vergonha, eu tinha vergonha, me sentia incomodado de entrar nos stands para conversar. Porque era uma pessoa... As pessoas que lá estavam eram um nível empresarial. Só que aquilo para mim foi um puta de um chacoalhão. Que eu falava assim, cara, tem muito para aprender. Porque senão você senta na sua soberba de que as coisas estão dando certo e acha que tudo tá feito. Total. Você vai mudar de mesa a partir do momento que você começa a se propor para isso. E aí investir em curso, se relacionar com pessoas. Muita gente defende, você vai ter que abrir mão de algumas amizades. Mentira. Os meus melhores amigos são os melhores amigos desde os 10 anos de idade. Estão em mercados completamente diferentes. Faço churrasco, encontro com eles e os momentos entre amigos mais divertidos continuam sendo com eles. Mas isso não me impede de sentar numa mesa, como você disse, com o Walter Longo, com o Sandro, com o Romeu Buzarello, com outras pessoas. O problema é que as pessoas acham que vão mudar de mesa porque elas querem. Não, você vai mudar de mesa quando você passar a ser interessante e não interesseiro. Você precisa conseguir oferecer uma moeda de troca de valor onde as pessoas vão se sentir também confortáveis. Eu lancei o programa, nós divulgamos até agora só 2, mas dos 5 programas, o primeiro foi com Sandro Magaldi, o segundo foi com Xana, o Altraub, que é do livro A Arte da Comunicação de Impacto, o terceiro episódio foi com o Romeu Buzarello, o quarto com o Cláudio Tomanini, o quinto com o Walter Longo. Uau! Todos escritores, todos têm livros publicados. Vamos falar sobre marketing aí, a gente vai entrar nesse tema para fechar, nossa... Vamos ter que marcar 2, hein? Marcaremos com todo prazer. Nossa, tá demais. Você tá gostando? Deixa aqui teu like, compartilha, envia pro teu chefe, pro dono da farmácia, envia para aquele farmacêutico que quer abrir a farmácia, que quer abrir indústria, porque, gente... Conteúdo incrível você vai encontrar aqui. E também aproveito já, qual é o canal? Óbvio, mas nem tanto. Olha, uau. São as ações que são óbvias e a maioria dos empresários continuam... Podcast do Wagner Ferrarese, gente. Podcast com foco em gestão, né? Foco em gestão. Todos os convidados são para falar sobre gestão. A Xana falou sobre a arte de comunicação da liderança. O Sandro falou sobre a questão da inovação em vendas. O Buzarello sobre a transformação, né, o mundo em transição. O Cláudio Tomanini é especialista em vendas, ele tem livro de gestão de vendas 5.0, também falou somente de vendas, e o Walter Longo falou de negócios, assim, o Walter Longo, ignorantemente, não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, são todos, eu brinco que todo mundo que eu trago ou para conversar, ou para evento, são pessoas que eu adoro sentar para assistir. Clica aqui e valoriza, porque, gente, não é fácil fazer podcast, não é fácil estar aqui sentado na cadeira, se expondo, falando, né? Então, vão lá, valorize aqui meu amigo Wagner e clica aqui e
curtam lá e assistam, confiram todos os podcasts, porque realmente esses convidados também são sensacionais. Wagner, e aí, falando de marketing, né? Você tocou aí no seu podcast, você é especialista em marketing, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente precisa. Eu tenho várias perguntas que não foram feitas, mas tá Fica para o tudo segundo bem, episódio, fica porque pro passa muito segundo. rápido, né? Olha só. Total. Nossa. E aí, tem uma pergunta que é bem... Eu amo marketing, eu sou apaixonada pelo marketing, assim. E para mim, o marketing e o conhecimento técnico e a gestão tem que andar juntos, sim. Mas, assim, são meus 2 pontos que eu brilho muito, né? Marketing, vendas e a parte técnica, né? Do negócio. Mas vamos lá. Qual conselho você daria, né, para aquela farmácia que quer aumentar sua percepção de valor, para aquele dono de farmácia, aquele empresário? Porque é aquela questão que eu falei, né? Se você não trabalha a sua percepção de valor, é difícil você trabalhar com produto com valor agregado, né? Não importa, claro que o produto tem que ser acessível, mas tem que ter um valor mínimo Nada ali no que mundo que é mais gere barato é o mais vendido. lucro. O Total. celular mais barato do mundo não é o mais vendido, a televisão Olha mais isso. barata do mundo não é o mais vendido, o Uhum. refrigerante mais barato do mundo não é o mais vendido. Uhum. Então, a percepção do caro e barato vai muito com aquilo que a pessoa está percebendo que ela está recebendo. E o que é que você dá de sugestão para as farmácias para aumentar, através do marketing, sua percepção de valor? Para quem gosta de se aprofundar um pouco mais no assunto de cadeia de valor, tem uma pirâmide de cadeia de valor da Bain Company. É uma das maiores consultorias do mundo. Se você digitar no Google, pirâmide de valor, Bain Company, você vai ver lá, eles mapearam 30 aspectos entre ganho de tempo, tempo de tratamento, né? Não está voltado para a farmácia, obviamente, mas transcendência, impacto social, comunidade. Tem várias coisas ali que falam o que é proposta de valor. Porque as pessoas entendem como proposta de valor você ser o mais barato. A proposta de valor do Mercado Livre é tempo de entrega, é logística. A proposta de valor de um Walmart é oferecer produtos com custo mais baixo. A proposta de valor de uma Louis Vuitton é a exclusividade. Então, assim, você consegue entregar a proposta de valor de formas completamente diversas e diferentes. O que é muito... O que eu colocaria como exercício, vamos dizer assim, para o proprietário que quer entender qual que é o diferencial competitivo dele? Eu faço uma como mostrar, né, esse diferencial. Exato. Se você fizer a seguinte pergunta. Se a minha farmácia deixasse de existir, o que o meu cliente perderia? É o primeiro ponto para você entender o que você tem de diferencial em relação aos outros. Por quê? Se a sua farmácia deixar de existir, o seu cliente perde isso, quer dizer que o seu concorrente não faz. Segundo ponto, o que eu faço? Legal. Eu preciso continuar fazendo. O que eu faço? Preciso parar de fazer. O que eu não faço e preciso começar a fazer. Então, são 3 perguntinhas que pode ser para cultura, pode ser para marketing, etc e tal. Quando eu falo do meu posicionamento frente a todo o restante, como que as pessoas percebem esse valor agregado ao seu produto? E pode ser uma simples etiqueta, feito para você, conferido pelo farmacêutico. Contar as histórias de quem está por trás, ou falar dos cursos que você vai, ou mostrar as pessoas com quem você está sentado. Você falou sobre percepção de valor. A gente entrega serviço, a gente entrega conteúdo. A nossa propriedade hoje é intelectual. A pessoa tem a consultoria da Lona, tem a consultoria da PharmaPlus, ela não sai com uma cartilha, ela não sai com uma caneca na mão. Ela sai com algo que é intangível. Onde que eu agrego valor? Se você coloca uma foto do Wagner no podcast, isso que nós estamos fazendo aqui, compartilhando conhecimento. Algumas pessoas que estão aqui, ou boa parte, talvez nunca tenham ouvido falar no Wagner. E tá tudo bem. Procura lá depois no Instagram, Wagner Ferrarese, vou ficar feliz de começar a seguir e interagir com vocês. Mas elas conhecem a Alana, elas respeitam a Alana. O Wagner sentou na mesa para conversar com a Alana e falou algo que é interessante, eu passo a entregar valor para elas. Elas começam a enxergar valor no Wagner. Assim quantas pessoas que você já não deve ter começado a seguir. Todo mundo falando de fulano, de ciclana, de beltrano e tal. A hora que você começa a seguir, você escuta 2, 3 besteirada. 2, 3 groselha, fala português claro, bobeira. Que você fala, cara, é isso? Você perde a inspiração de valor. Então, o farmacêutico em si, o proprietário de farmácia, o gestor, o líder, ele primeiro precisa saber o que é o ponto forte dele, e o ponto fraco. Ele precisa criar a situação identitária, que é o quê? O que as pessoas vão se identificar, mas também aspiracional. Porque senão eu falo assim, você viu? Fulano tá fazendo um trabalho legal na rede social, eu vou seguir ele, vou começar... Se for para mim, se não tiver nada a ver comigo, eu brinquei de começar a me seguir, eu tenho, obviamente, que eu uso
a rede social, que é a forma mais rápida de você chegar até o público final, mas principalmente quando você fala na rede social e tenta ir além daquilo que você está, de certa forma, ligado com a sua identidade, você se perde. Fica um negócio banal. Total. Eu não sou um cara, se você me conhece, eu exponho hoje, se você entrar lá, vai ter foto do meu filho, da minha filha, eu falo de negócios na maioria das vezes, mas eu não sou um cara extremamente ativo. E muita gente me cobra E disso. tá tudo bem. Eu Não estou é? fazendo podcast, eu me sinto muito confortável. Quando eu acho que eu tenho um conteúdo relevante, eu de fato compartilho. Quando eu estou em algum curso... Agora, eu não vou forçar me colocar tomando Sim, banho, me colocar andando, porque não é do Wagner. E tá tudo total. bem se você se sente bem. Não tem problema você ser influenciador se você se sente confortável com isso. Sim, O problema é você tentar hackear outra pessoa e trazer para você uma coisa que não é sua. total. Você vai perder essa... Essência acima de tudo, né? Exato. Colocar sua essência ali. Aí, como surgiu a ideia do podcast? Gente, eu tô amando, achei sensacional. Podcast, vamos dizer assim, Do seu podcast, tá, gente? Que agora o o óbvio, mas Wagner nem tem um tanto, hein? podcast, o óbvio, mas nem tanto, como Se nós inscreve lá falamos também, tá no anteriormente. YouTube. Como que surgiu essa ideia? Eu faço o evento desde 2018. Eu participo de outros eventos desde 2015, sem contar eventos do setor magistral, mas de outros setores desde 2015. E o Five Experience, a primeira edição, foi em 2018, em maio de 2018. De lá para cá, eu brinco que nós somos um pouco cara de pau, um pouco enxerido de trazer algumas pessoas que, de fato, são muito, muito grandes para o nosso modelo de evento, para o nosso... Pro tamanho que nós estamos na 6ª edição, esse ano vai acontecer agora em setembro. E as Gente, pessoas que ali você vieram... tem que participar. Você que é dono de farmácia, empresário, você tem que participar. É obrigatório. Ó, me manda lá no Instagram, no Wagner Ferrarese, eu mando o vídeo das edições anteriores. Então, vou falar de forma geral. Já tive Sandra Magal, já teve Walter Longo, já teve Diego Barreto, que hoje é CEO do iFood. À época, ele era vice-presidente de Finanças e Estratégia. Já tivemos Pedro Camargo, que é escritor de vários livros de neurociência. São vários profissionais que são extremamente respeitados dentro do ambiente que eles convivem de muito sucesso. E eu tenho vamos dizer assim, o Américo, que é sócio da Xerto, que virou um grande amigo, né? Uma pessoa com quem a gente acabou se aproximando muito. E eu tenho, de certa forma, por esse meu jeito falador, e eu não tenho dificuldade em fazer amizade e conversar, eu acabo estendendo essa relação com Gerando os... conexões. eu vou conversando, tal, eu me interesso, vou em curso, mantenho contato com eles, Malavota, tem uma série de profissionais que eu acabo estendendo. E aí, eu sempre conversava no bastidor, vou em evento, eles me convidam para ir em evento, eu vou lá, converso com eles e tal. Eu falo, eu tenho acesso a algumas pessoas que têm um conteúdo que seria interessante para muita gente e não exploro isso. Então, o que nós fizemos? Na verdade, como é um bate-papo com alguns profissionais que eu respeito demais e que eu admiro demais, e que, de certa forma, criaram um respeito pelo trabalho que a gente faz pra gente sentar e bater o papo. Eu falei, vamos colocar isso numa plataforma. Se você fala hoje de podcast, curiosidade só, Walter Longo é tão visionário que ele tinha um podcast em 2005, antes do iPhone. Nossa, ele é Era muito fora transmitido da pelo curva. Real Player. Ele cita isso no podcast que nós gravamos. Ainda não está no ar, mas ele cita isso. Ele foi o primeiro, ele tinha mais Acho de que 3 já vai mil estar horas. quando for publicado aqui. Provavelmente já esteja daí no ar. E ele fala isso no podcast. Ele comenta sobre... Porque eu já tinha ouvido ele falar sobre isso. Gente, Em ele é 2005, ele fez um podcast. Na época era pelo Real Player, você tinha que ter o sistema baixado. Aí não existia, né, o iPhone, não existia smartphone nessa configuração que nós temos hoje. Então era um outro formato, isso foi um bloqueio. Mas a ideia do podcast foi para dar voz para essas pessoas. E, obviamente, é um conteúdo que fica infinito ali, porque... Está disponível. E o que eu achei ilimitado. incrível e sensacional, Wagner, é você trazer pessoas de fora. Agrega muito, que é o que eu faço aqui também. É claro que eu gosto de conversar com pessoas como você, que estão inseridas no mercado, isso faz parte, mas trazer pessoas de fora faz os empresários da área também sair um pouco da caixa, ter contato com novas pessoas. Perfeito. Isso é importante, né? E aí a gente vai ampliando o nosso ecossistema, né? Do mercado farmacêutico. E a ideia de trazer de fora justamente não é por ser melhor ou não do que as pessoas do mercado, mas é porque as pessoas do mercado você já tem acesso. Talvez uma conversa direcionada para a farmácia com o Sandro Magaldi nós não teríamos, com o Romeu Buzarello nós não teríamos. Então, eu tenho a
a ideia e a minha missão é sempre trazer conversas interessantes com Uhum. pessoas que não vivem só o nosso mercado. Porque eu Uhum. quero que eles tragam ideias de outros mercados. O nosso Total. mercado já se retroalimenta, já é um mercado que Sim. se conecta demais, conversa demais. Tem várias Uhum. outras ferramentas e que são muito indicadas para isso, Total. inclusive, que são Uhum. muito competentes nessa Uhum. forma de comunicar. Uhum. Se eu trouxesse mais uma, talvez ficasse repetitivo. Eu Uhum. brinco, às vezes, em evento que eu já participei algumas vezes, eu Uhum. falo, ninguém mais aguenta me ouvir. E às vezes não é a percepção de quem tá assistindo, porque às vezes tem gente que vai em vários cursos e fala, nossa, eu vou e eu gosto porque sempre tem alguma coisa diferente. Mas às vezes eu fico com essa cobrança, falar, pô, faz 10 anos que eu falo aqui, eu acho que as pessoas não aguentam mais ouvir. E na E a realidade intenção... não, né? porque Não você tem. acaba aumentando seu repertório, você lê uma Sim, coisa diferente, ouve um podcast total, diferente, você se sempre. alimenta de informação diferente e acaba Uhum. trazendo. Mas é que para quem tá falando é sempre um desafio, né? É. O congresso mesmo que eu palestro amanhã, que eu tenho uma aula amanhã de 4 horas, desde eu trabalhei dentro da empresa, então desde que eu saí, eu palestro lá. E todo ano eu fico com a mesma aflição de ser alguém que já me ouviu várias vezes. Eu falo assim, preciso tomar muito cuidado para não ser Mas o repetitivo. Wagner de ontem é totalmente diferente do Wagner de hoje. Por quê? Porque você é uma pessoa, posso chamar de inconformada, tá sempre inquieto, que Tem um tá livro sempre do Dado buscando. Schneider, um baita de um cara, que chama Inconformados. Uhum, total, total. Wagner, que conversa maravilhosa. Para fechar, se você entrasse em um cliente, em uma farmácia com manipulação e fosse manipular, desenvolver a fórmula do sucesso, quais ingredientes teriam que estar nessa formulação? Eu diria que, acima de tudo, transparência Uhum, com colaborador interno, uhum, porque às vezes as pessoas também pensam que o cliente só tá lá fora, mas ali dentro ele não tá respeitando, essa pessoa vai sair, vai falar pra tia num churrasco, que vai falar pra vizinha, que vai uhum, falar, e você vai se perder. Então, acho que assim, quanto mais verdadeiro você for, você nunca vai perder em ser honesto. Então, do ponto de vista do que você quer chegar e do que você está precisando daquela pessoa, mas tem um livro até citado pela Shanna Waltraub no nosso podcast, que ela fala sobre empatia assertiva. empatia Que assertiva. não é você falar sobre Uhum, tudo que você pensa, mas é você saber o momento de falar para que as pessoas melhorem. Porque também uhum, você fingir que está tudo bem e não estar tudo bem, você não consegue. Segundo ponto, humildade para se tornar um eterno aprendiz. Não existe mais essa história de que estou formado em tal coisa. Você vai ser formado, você está em formação o resto da sua vida. Num mundo onde tudo muda tão rápido, tudo muda nessa velocidade, o tempo foi o maior prejudicado, porque o futuro continuava existindo como existia antes. O problema é que o uhum, futuro acontece muito mais uhum, rápido. uhum, O tema do Five do ano passado era foco no futuro, visão de futuro, foco no presente. Porque eu preciso tentar antecipar o que está acontecendo no futuro e uhum, trazer para o dia de hoje. Porque não adianta, é a ambidestria corporativa, que também é assunto para mais um podcast uhum, que daria para a gente falar o dia todo disso, que seria a gente entender o que vai acontecer no futuro. Então, eu conseguir ter a humildade de um eterno aprendiz, eu conseguir ter a transparência e a verdade, e principalmente, quando você é verdadeiro com os outros, ser consigo mesmo. Tem uma frase que eu ouvi do Cortella que para mim é um mantra pessoal e profissional. uhum, Se você não tiver coragem de falar para os seus filhos, para os seus pais, para o seu marido, para sua esposa, como você conquistou, não faça. Eu acho uhum. que você tem que ter Muito verdade bom. naquilo que você faz. Você vai manipular uma forma, se manipularia para o seu filho daquela mesma forma? Se você concordar que sim, perfeito. Se não, então, verdade, humildade e principalmente coerência com as suas ações. Uau, gente, que podcast foi esse? Ó, deixa aqui teu like, compartilha esse podcast para o máximo número de pessoas. Wagner, muito obrigada, né, por sua Imagina. disponibilidade. Inclusive, gente, hoje é o aniversário, como é o nome do Do filhote? Henrique. Do Henrique. Henrique, Quem entrar na minha rede social vai ver que eu tenho parabéns! 2 filhos, porque eu falo muito deles, tem foto deles. Então, eu tenho uma Ai, menininha de 5 anos, a Lari, e eu tenho Lara e o Henrique. Henrique, que faz 2 anos hoje. Nossa, eu estou muito, muito grata, né, por você Imagina. estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por sua audiência. Quer mandar mais algum recado para o Eu pessoal? queria agradecer mesmo a oportunidade, parabenizar pelo projeto. A gente vem conversando que Obrigada. precisa gravar esse podcast e nossas agendas não conciliavam, mas que bom que deu certo. Me sigam lá no Instagram, principalmente, no Facebook, talvez vocês encontrem, mas eu sequer tenho o aplicativo mais no celular, porque eu dei uma filtrada em tudo. Instagram e no LinkedIn Wagner Ferrarese. O Instagram, onde eu ainda acabo ficando um pouco mais Uhum. ativo. Óbvio, mas nem tanto, é o nosso programa, que está hoje disponível Canal. no nosso canal no YouTube. Uhum. E a PharmaPlus é a nossa empresa. Se precisarem, contem conosco. Será um prazer também ajudá-los. Não estou nem falando do produto de consultoria. Quiserem Uhum. trocar algum tipo de experiência, fiquem à vontade.
espero revê-los aí pelo mercado. E obrigado mesmo, parabéns, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Wagner. Obrigada a você. Até o próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau, tchau.